Olá, amigo telenauta, boa tarde, bem-vindos ao programa Educação e Mundo Corporativo TV ABCD, ao vivo. Eu sou o professor Luiz Carlos, tenho a satisfação, hoje numa data muito especial para nós, o tema do programa promete muito mesmo. Claro, indispensável para esse programa o apoio da competente e sempre jovial equipe técnica da TV ABCD, esse bando de web designers, web ativistas que nós temos aqui, né? O pessoal do bem, né? Bom, vamos fazer o seguinte, hoje o nosso tema será transitando entre conhecimentos úteis e aqueles que são belos. E nós trouxemos aqui um especialista, ele vai contar casos para nós vamos discutir aqui, que é o nosso professor João Luiz Musinati. Professor João Luiz Musinati é multiespecialista, é poeta, leciona no ensino médio, no ensino superior, é escritor, especialista em descalculia, ele vai explicar para nós aqui, especialista em descalculia. É engenheiro mecânico, filósofo, esteticista. E os alunos dele, a molecada lá do colégio, o conhecem como Caetano Veloso. Professor João Luiz, bem-vindo ao programa Educação e Mundo Corporativo, professor. Boa tarde, muito obrigado, professor Luiz. E é um prazer estar aqui falando com você e com seus telespectadores. Para os seus alunos que estão te acompanhando, por que Caetano Veloso? Bom, o pessoal disse que eu sou parecido com o Caetano Veloso fisicamente, né? Eu tento acreditar que sim, porque para não deixá-los chateados. Não sei se isso pode ser considerado. E dá para ganhar uns dólares de vez em quando imitando o cidadão, não? De vez em quando eu chego a perguntar para eles, né, se eu pareço mesmo, mas eles dizem, não, professor, é mais Gil que parece. Professor João Luiz, quando nós falamos aqui em transitar entre aquilo que é útil e o que é belo, por gentileza, e aí, como é que se explica isso para o telenauta? A diferença aí? Bem, nós vivemos num mundo em que todo conhecimento parece que tem que ter uma utilidade. E eu lembro às pessoas que, tá certo, a humanidade também se construiu, o conhecimento humano também se construiu com as necessidades de sobrevivência, sem dúvida. Mas se não fossem aqueles apaixonados pela beleza do cosmos, dos astros, aqueles que encontravam na matemática, nas explicações científicas, beleza também, eu acho que muito do que a gente tem não estaria tão desenvolvido assim. Eu acredito que, para conhecer as coisas, muito mais importante do que elas serem úteis, é serem belas. Então, eu lhe pergunto o seguinte, você que tem tantas especializações, transita com competência em tantas áreas, também deve, certamente, discutir e viver e vivenciar traumas, bloqueios. Como é que isto ocorre, professor, aí no seu dia a dia? Eu trabalho com alunos e sempre foi um desafio para mim, desde que eu comecei a dar aula, fazer com que eles conseguissem aprender, fazer com que a nossa relação desse o fruto principal, que é o conhecimento. Então a gente encontra traumas no sentido de que alunos não tiveram uma motivação em casa para a beleza do conhecimento, tiveram escolaridades às vezes tumultuadas, não tiveram aquele incentivo, aqueles professores apaixonados. E também, quando a gente fala em trauma, a gente fala em questões fisiológicas, biológicas, por exemplo, questões neurológicas como a dislexia, neuropsicológicas como a descalculia. Tem de tudo, trauma é o que não falta. Você costuma contar casos quando você dá exemplos? Tem algum nesse exemplo de trauma que mostra ou dá a impressão de bloqueios? Então, bom, eu converso muito com os alunos e tem um caso famoso, para quem me conhece como professor, que aconteceu quando eu estava justamente dizendo sobre os traumas para não se aprender. Aí os alunos começaram a conversar sobre os traumas e os seus traumas. Eu falei, olha, eu tive um trauma sim. Eu, quando tinha 2 anos, eu perdi meu pai e eu acabei ficando muito doente, com febres, etc. E acabei ficando estrábico, muito estrábico. Meus olhos ficaram completamente convergentes. Foi um trauma físico de uma coisa emocional. Contei isso para os alunos, era um grupo de alunos da antiga 8ª série, 14 anos, e havia uma menina que ficava muito atenta ao que eu estava falando, né? E aí eu contei, falei, olha, eu sofri muito porque no mundo que a gente vive, um sujeito muito estrábico, muito convergente, chama muita atenção e as pessoas
zombavam muito de mim. Quando chegou aos 13 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei, não, agora eu quero operar, eu quero mudar essa minha imagem. E operei e sou do jeito que eu estou hoje. A aluna que estava prestando muita atenção olhou para minha cara e falou, professor, e não deu certo a operação? Eu falei, meu Deus, tudo voltou, eu vou agora ter que ir para a psicóloga, você fez com que... Talvez comece até a ficar estrábico de novo, né? Quer dizer, eu brinquei com ela, mas foi justamente uma maneira de demonstrar que as coisas que vão acontecendo na nossa vida repercutem lá na frente, inclusive para tentar aprender, né? Atrapalham muito no aprendizado também. Professor João Luiz, a aluna é observadora, hein? Tudo bem? Deixa eu ver. Não, tudo bem. Dizem que ficou muito bom. Professor João Luiz, você leciona disciplinas, conteúdos relacionados com cálculo. Sim. Eu lhe pergunto o seguinte, e aí, como lecionar, vamos no popular, como lecionar matemática de maneira palatável, como diria a molecada, de maneira engolível, pelo menos? Vocês já me disseram isso outro dia, que eu leciono também cálculo aplicado. E aí, como é que faz, professor? Então, eu acho que o segredo está justamente em você tornar aquilo que sobre o que você está falando, em algo bonito, em algo que seja não apenas útil para a sua vida, não apenas para te dar uma posição melhor no futuro, passar no vestibular apenas. Isso tudo é importante, mas também as coisas são bonitas por elas, as coisas são interessantes por elas, ou seja, se não houvesse a beleza do céu, talvez a astronomia não fosse sobreviver apenas de necessidades humanas de sobrevivência, por exemplo. Então eu tento tornar as aulas algo que faça com que os alunos gostem de estar aprendendo, gostem de estar vencendo desafios. Provocar desafios e fazê-los vibrar com a conquista desses bons resultados é muito, muito interessante. Eu acredito, professor, que um dos grandes desafios de todos aqueles também que lecionam cálculo é tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós gostamos, Isso. mas temos que aprender a fazer com que as pessoas gostem também, e não apenas reproduzir para elas sem estratégia alguma que possa motivá-las, né? Qual é a importância do cálculo, como é que eu aplico isso? Professor, todas as vezes que eu trago alguém aqui sobre cálculos, eu gosto de propor desafios. Certo. Você adora desafios. Adoro. Adora desafios. Deixa eu te contar uma historinha que eu já contei, mas é sempre bom, porque é do livro lá do Malbataan. Conhece lá o Homem que Calculava? Vamos propor um desafio aqui, ao vivo, hein? Ao vivo. O Homem que Calculava, o Malbataan, vocês podem ter acesso a esse livro, é fantástico, né? É um clássico, assim, né? Todo mundo... Muito citado, inclusive, fora do Brasil, né? Muito citado, isso. Então, veja só, está lá o andarilho lá no deserto, encontra 3 irmãos com um questionamento enorme, os 3. O pai deles tinha deixado uma herança de 35 camelos. Uma herança, 35 camelos. Telenauta, vai acompanhando aí, né? 35 camelos. E dizia o seguinte, para o mais velho dos 3 irmãos, ele tinha direito a 50% dos camelos. Anotou aí, Telenauta? Eram 35 camelos, 50%, dá 17,5. Então o cara tinha 17 camelos e metade de um outro camelo. Aí como é que faz isso? O irmão do meio, ele ficou com 1/3 dos camelos. Divide aí 35 por 3, você vai ver que dá 11,7. Como é que faz? Um pedaço de um camelo? 1/3, hein, professor João Luiz? E o mais jovem ficou com 1/9 dos camelos, que dá mais ou menos 3,9. 3,9. Professor João Luiz, veja como é interessante o homem que calculava e os cálculos, né? Este cidadão, o andarilho, ele estava com o camelo dele. Ele propôs para os 3 rapazes o seguinte, escuta, vamos fazer o seguinte, vocês estão com um problema da herança, eu vou pegar meu camelo e coloco dentro junto com os seus, e depois nós vamos dividir de novo, do jeito que o seu pai mandou. Ele pegou o camelo dele, colocou junto lá com o grupo de camelos dos 3, ficaram com 36. Aí falou, agora vamos dividir de novo, 36. 50% de 36 dá 18. Aquele que ia ficar com 17,5 ficou com 18. Saiu ganhando, né? Sim. Aí pega lá, pega de novo 36. 1/3 de 36 dá quanto? Dá 12. Aquele que ia ficar com 11,7 também saiu ganhando.
Finalmente, o outro lá que ia ficar com 1/9 de 36 dá 4. Ele ia ficar com 3,9. Todos saindo ganhando. Agora soma aí, ó. 18, não é isso, do primeiro, 12 mais 4, isso tudo dá 34 camelos, sobraram 2. O viajante falou, esses 2 são meus. Ele que só tinha 1, saiu também. Professor, isto prova que o cálculo, que muitas vezes coloca tanto terror, tanto medo, tantos traumas, bloqueios, muitas vezes, quase sempre, nos faz enxergar além do que parece óbvio. Isso, e é maravilhoso esse exemplo para mostrar justamente que nós não percebemos necessariamente o mundo como ele é a partir do senso comum. Uma das belezas da matemática, do conhecimento abstrato que a matemática também nos tem, é justamente isso, podermos conhecer um mundo que não percebemos até então. Por exemplo, eu dei aí muitas vezes em cursos que eu dei, o exemplo do Albert Einstein, que quando trouxe à luz a teoria da relatividade, ele escreveu, ele calculou, ele discursou matematicamente sobre um mundo que não era perceptível. O pessoal só não o mandou para um hospício porque seu cálculo era preciso. Ele ganhou uma cadeira lá numa universidade. Quando ele demonstrou finalmente, na prática, que estava certo, aí sim ele virou grande gênio do mundo, foi convidado a ser estadista. Agora, o que ele conseguiu? Ele conseguiu conhecer um mundo que não era perceptível pelo senso comum, que a matemática o trouxe. Quer dizer, a matemática é muito mais bonita do que útil, por quê? Porque ela revela muito mais do que cumpre, do que serve, do que, vamos dizer assim, está a serviço de alguma necessidade maior. Ela consegue pleitear mundos diferentes também. Né? Professor, eu quero te fazer um convite, professor João Luiz Musinati. Vamos fazer o seguinte, aquele nosso minuto, todo mundo tem um pentelhinho em sua vida, né? E você tem alguns, né? Vamos deixar claro, a molecada, a gente fala molecada no bom sentido, que é muito legal, né? Que estuda, é aluno aqui do professor João Luiz Musinati, deixando claro que é uma maneira carinhosa, não é isso? Vamos falar assim, carinhosa, a gente faz carinhosa piscando assim, né? Que é um pentelinho. E você, obviamente, a gente está conversando sobre isso. Só que, João Luiz, quero só fazer um convite. Todos os telenautas que estão nos acompanhando podem entrar na linha ao vivo da TV ABCD e bater um papo aqui com o professor João Luiz Musinati. E nós estamos aqui à disposição para que vocês conversem com eles por meio da nossa linha ao vivo. Professor, o pentelho que você quer homenagear é o? Pedrinho. 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 Acontece o seguinte, eu gosto de ter um clima de investigação quando eu estou dando aula. É tal negócio, eu não dou aula apenas para trabalhar e sobreviver, eu gosto de me divertir também. E quando eu estou dando aula, eu gosto de ter um clima de discussão, de argumentação. E eu estava outro dia, isso faz pouco tempo, estava outro dia falando para os alunos que 3 pontos, alunos pequenos de 12 anos, que 3 pontos determinam um plano e portanto, todos os triângulos formam um plano. Né? Então, se eu tiver 3 pontos, eu tenho um plano. Se eu tiver um plano, eu tenho com certeza 3 pontos suficientemente alinhados ali. Suficientemente postos ali. E eu disse para os alunos, pessoal, quaisquer pontos que vocês pensarem nessa sala, se vocês unirem esses pontos, nós teremos um triângulo e um plano. Aí o Pedro me veio e falou assim, professor, você está enganado. Eu falei, por quê? Ele falou, tem uma exceção. Eu estava pensando aqui, e se os 3 pontos estiverem alinhados? Nós não teremos um triângulo. E pelo que o senhor falou que é plano, dá para passar muitos planos. Quer dizer, eu havia me encantado tanto com a história do triângulo que eu não tinha dado essa informação. Só que o clima de investigação que havia acontecido na sala fez com que esse menino, usando a capacidade intelectual, descobrisse uma coisa que eu não tinha falado ainda. Foi uma coisa muito gratificante. Pedrão, está aí a sua homenagem, né, o pentelho do dia, mas de maneira carinhosa, né, professor João Luiz. Professor, vamos fazer o seguinte, nós vamos falar ainda aqui hoje sobre teoria da conspiração, Cavaleiro Negro, vamos falar sobre Estatuto do Menor, Estatuto
da melhor idade, vamos colocar assim, né, da melhor idade. Vamos falar sobre uma série de coisas ainda, alguns desafios, inclusive sobre o seu café filosófico, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o bloco de comerciais e retornamos logo em seguida. Pode ser? Professor João Luiz Musinati. Tá bom, até daqui a pouco. Retornamos em seguida. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Quando eu cheguei nos 72 quilos, eu já estava desesperada. Falei, agora? Aí foi quando eu conheci o Dieta Saúde. Aí eu vi lá, emagreça, comendo. Aí eu me interessei. Falei, emagrecer comendo? Então, esse negócio é bom. E uma ferramenta fundamental também foi o blog, que eu me identifiquei logo de cara. O blog, o contador de pontos, mudaram minha vida. Hoje eu não me vejo mais sem participar do Dieta Saúde. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Retornamos ao segundo bloco do programa Educação e Mundo Corporativo. Hoje estamos aqui com o professor João Luiz Musinati, que está nos abrilhantando. Professor, é o seguinte, como estão começando a chegar aqui algumas mensagens, Débora se diz aqui, sua esposa? Sim, sim. Tá bom, então ela manda, né? Ela manda. Ela diz aqui, ele canta muito bem, pede, tá, e aí, você canta muito bem? Dá uma palhinha para nós, então, aí, porque até para atender aqui, né? Pedido, né? Às vezes a gente gosta de cantar um pouquinho, né? Mas não profissionalmente, né? Não, Vamos lá, vamos assinar a capela. O que é? Tem que ser Caetano Já Veloso. que me chamaram de Caetano, né? Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo a Ipiranga e a Avenida São João... Legal. Aí, Débora, está atendido o pedido. E o Alberto, deve ser seu aluno, está dizendo, nós adoramos matemática do jeito que o professor João ensina. Molecada, é bom mandar notícias de apoio, que logo, logo tem prova, né? Precisa tomar cuidado. Professor João Luiz, eu lhe pergunto o seguinte, e aí, como é que um engenheiro mecânico foi virar filósofo? Bom, isso aconteceu justamente quando eu estava estudando engenharia. Eu acabei me encantando pela profissão de professor, né? Por conta de um aluno particular que a minha mãe me arrumou, e acabei me encantando tanto com essa brincadeira de trocar informações, construir um conhecimento e depois ver o aluno usando aquilo, que eu acabei me dedicando eu continuei a estudar engenharia, mas dava aula, me tornei engenheiro, trabalhei 9 anos, continuei a dar aula
E eu jurei para minha mãe, falei, olha, se um dia eu tiver um filho, homem, vai ter o nome desse meu primeiro aluno. Quando nasceu meu filho, eu coloquei o nome no meu filho deste primeiro aluno, que é Rogério. E eu tive uma outra filha chamada Júlia também. O que aconteceu foi o seguinte, eu dava aulas à noite, encontrei um grupo muito bom de educadores, de professores, que me convidaram, porque acharam que eu escrevia bem, para produzir textos de formação de professores. O que eu fiz? Eu fui estudar, e eles faziam uma coisa muito avançada, que era justamente ensinar física e matemática a partir da história da física e da matemática. O que eu fiz? Eu comecei a pesquisar os primeiros matemáticos. E lá eu encontrei Pitágoras, Tales e outros, Platão, e eu comecei a ver que filosofia era encantadora. Aí eu fui estudar, e matemática eu já estudava normalmente, comecei a estudar filosofia, fui fazer faculdade e entrei nessa vida, estou nela até hoje. Professor João Luiz Musinati, eu lhe pergunto o seguinte, na área de negócios, quando alguém quer de vez em quando botar um outro assim para escanteio, ou tirar uma onda, diz o seguinte, ó, você é um burocrata, né? E geralmente a pessoa reage, ó, peraí, o que você quer dizer com isso, burocrata? Eu lhe pergunto, alguém tira onda em você dizendo o seguinte, ó, eu não vou discutir com você porque você é filósofo. O que você pensa disso? Normalmente as pessoas, para dizer que você não está sendo sério, objetivo na sua discussão, te chamam de filósofo, como sendo um cara voador, um cara que está fora da realidade, né? Como se a filosofia fosse justamente uma coisa jogada, né? Uma coisa que não tem serventia para nada. Eu diria o seguinte, colocar a filosofia como algo que não serve para nada, já teve gente perguntando para que serve a sua tese. Então eu penso assim, filosofar é tentar ver o mundo que a gente acha normal, ver as coisas que a gente acha banais, com um pouco mais de relevância. Tirar o banal da banalidade. Por quê? Porque nós repetimos o tempo todo uma série de coisas, falamos o tempo todo coisas de maneira convicta e nós não estamos pensando se isso é efetivamente verdade ou não, se isso efetivamente faz sentido para nós. Filosofar não é buscar jogar a conversa fora, é muito pelo contrário, você tem que organizar as suas ideias, você tem que ter um rigor com os seus conceitos, é muito parecido com matemática, você provar que você pode estar certo no seu discurso, na sua construção argumentativa. Isso é muito mais interessante do que possa parecer. Professor João Luiz, então eu lhe pergunto o seguinte, tem essa então do aluno te achar meio esquisito, né? O aluno, de vez em quando, acha o professor, de repente, o ET de Varginha, assim, meio distante, né? O professor. Acontece isso no dia a dia? O professor, na nossa profissão, a gente é visto ou como um sujeito encantado, completamente distante da realidade, ou como um ET mesmo, né? Tem uma situação interessante. Um caso Mais interessante. Vamos lá. Eu estava em férias em Campos do Jordão, num bar famoso lá de Campos do Jordão, à noite, curtindo aquele friozinho, aquele ambiente gostoso, quando surge um famoso apresentador de televisão, o Otávio Mesquita, sim, um sujeito muito simpático, que veio fazer perguntas para as pessoas que estavam ali. E ele perguntou para mim se eu era de São Paulo, tal, respondi, e lá pelas tantas ele fala, frio é bom ou é ruim para sexo? Eu pensei, bom, frio é bom, é muito bom. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque no frio você quer se aquecer e nada melhor para se aquecer do que ficar junto. E, obviamente, isso leva muito mais do que um simples abraço. Foi assim, ele falou, legal, gostei da sua... E ponto. Quando eu chego no primeiro dia de aula, os alunos estavam lá, uns gigantes sentados na primeira carteira, olhavam para mim e falavam, professor, eu te vi na televisão, no programa... como é que era o programa? A Noite é uma Criança, professor. Eu nem lembrava mais disso. Eu falei, realmente eu dei uma entrevista. O senhor falou de sexo. Falei, expliquei para eles, para quem não tinha visto. Pois esse sujeito, grandalhão, 2 metros de altura, ficou até o fim do ano olhando para minha cara e falando assim, a noite é uma criança. E tinha um outro que falava, professor,
eu nunca imaginei o senhor fazendo isso. O senhor é um professor. Está fazendo sexo? Quer dizer, para mim, na opinião desses meninos, eu era o quê? Uma pessoa do outro mundo. Quando eu caí realmente no mundo deles, eles se decepcionaram. A nossa profissão tem disso. Você vira ídolo ou demônio também, né? É questão assim, né? Uma linha tênue, né? Exato. Tênue. Professor João Luiz, e aí? Encantamento versus espanto. Certo. De onde vem? O que acontece é o seguinte, tem até um artigo que eu fiz sobre isso. O que acontece é que encantar, fazer com que as pessoas fiquem encantadas com alguma coisa, fazê-los gostar de alguma coisa, não é suficiente, na minha visão, para fazê-las querer aprender, né? Por quê? Porque aprendizado é uma coisa do sujeito, é introspecção. E se você não for atrás, não se dedicar àquilo, você não aprende. Por que eu estou falando isso? Porque certa vez eu estava dando uma aula e a aula era filosofia, era uma coisa maravilhosa, eu estava tentando ser... E aí uma aluna chegou para mim e falou, fecha logo a aula, professor, que eu não aguento mais. O que aconteceu? A coordenadora chegou para dar uns avisos, demorou muito, a aula acabou e eu não fechei a aula. Foi um desespero. O que aconteceu? Na semana seguinte, quando eu ia fechar a aula, tinha sido até criticado por isso, aparecem duas garotas com tudo aquilo resolvido, tinham ido pesquisar, tinham feito uma série de conversas com outras pessoas e resolveram o problema. Eu percebi nesse momento que encantar é bom, mas deixar o sujeito espantado, incomodado, querendo buscar uma resposta, porque aquilo está tornando-o insatisfeito, é muito melhor. Espanto, como diria o Aristóteles, é o começo da busca pelo conhecimento. E aí, professor João Luiz Musinati, eu lhe coloco o seguinte, né? Esse professor, seja do ensino fundamental, ensino médio, o ensino superior, todos nós lidamos com o público o tempo todo. E acima do público, seres humanos. E o ser humano, ele é pródigo, né? Da questão do conflito. Quando ele não está em conflito com os outros, ele arruma um conflito consigo mesmo. Eu lhe pergunto, essa questão da teoria da conspiração, né? O professor é um bicho esquisito, né? Desconfiado o tempo todo, né? O aluno sabe disso, né? O aluno de vez em quando fala, por que esse camarada está me olhando desse jeito, né? E a teoria da conspiração? Explica isso um pouco para mim. Então, eu acho que é por conta da forma como a educação acabou se tornando, né, no nosso mundo, né, no nosso mundo ocidental, onde você tem que provar que você acertou, provar que aquilo que o professor falou está assimilado, e se você não fizer certo, você está reprovado, e aí vem aquela história, o sujeito vai colar, o sujeito vai tentar me burlar. Então, a gente está o tempo todo tentando... ver se o sujeito não está... A gente faz isso, o professor faz isso. O sujeito bota uns óculos escuros lá porque está com conjuntivite, você acha que ele usou aquilo para olhar do lado, né? Tem até uma situação... Outro caso. Um outro caso, se me permitem, né? Vamos lá. Tem uma situação em que foi no ano que eu fiz 40 anos. Eu dava duas aulas, as duas últimas aulas da sexta-feira, nunca me esqueço isso. 17 de março de 2000. Sabe até a data? Sim, porque eu fazia 40 anos naquele dia, né? 2017 de março. E o que aconteceu foi que eu, como dava duas aulas últimas para duas séries iguais, eu não fiz duas provas diferentes, eu fiz a mesma prova. Então o que eu fiz? Eu falei, a hora que eu termino essa sala, eu entro na outra, dou a prova, ninguém fica, as duas fazem a mesma prova. Só que na hora de entrega a prova aqui, entrega a prova ali, aquela corre, e eu acabei saindo, havia gente da sala já fora da sala que eu estava. Fui direto para outra sala, a sala estava fechada. Aí veio a teoria da conspiração. Comecei a falar, poxa, esses caras devem ter saído, visto as questões, agora estão resolvendo de portas fechadas, para que quando eu entrar eles já saibam todos e vão burlar, e eu... abre essa porta, batia na porta e ninguém abria, demorou aí uns 3, 4 minutos, eu já estava enfurecido, fui entrando na sala, a hora que eu abro a porta, uma chuva de papéis, eles cantando parabéns, um bolo com velas na mesa, e eu fiquei muito mal, porque eu estava achando que eles estavam conspirando contra mim, fazendo
escolas e tudo mais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Agora, professor, uma coisa muito importante, né, que nós vemos na questão da avaliação, que nós, professores, também temos que colaborar, porque muitas vezes passa para o aluno o tempo todo que ele vai receber uma punição. Sim. Não é isso? Ele vai ser punido com a avaliação. Não é um desafio, é uma punição. E nós temos que nos preparar nesse sentido, o próprio professor, né, para fazer com que tire esse tipo de pré-conceito que o aluno acaba tendo. É por aí? Sim. Concordo plenamente. Avaliar alguma coisa é ver o que está faltando melhorar para que ela fique boa, né? Isso é avaliar. E, na verdade, a gente faz da avaliação, pela forma como a nossa educação leva as coisas, como sendo uma punição. Olha, eu vou ver se eu vou me dar bem ou vou me dar mal. Inclusive, tem a história da recuperação. O aluno fica de recuperação e, muitas vezes, o aluno e a família vêm dizer: você puniu o meu filho. Na verdade, a recuperação é um prêmio que a gente está dando a ele, que tem a chance de rever para melhorar ainda mais. Mas as coisas não são entendidas desse jeito, justamente por conta desse jogo de cobranças, de certo, errado, e acaba virando, parece ser realmente uma punição. Professor, quando eu passei do primeiro bloco para o segundo, eu lhe falei o seguinte, a questão da descalculia. Pois não. Primeiro, vamos só fazer o seguinte, em 2 momentos, né, que nós vamos para o bloco de comerciais, mas antes de irmos para o bloco de comerciais, eu lhe pergunto o seguinte, você tem um trabalho intenso nessa questão da descalculia. O que é descalculia? O telenauta que está nos acompanhando e pode acessar a linha ao vivo da TV ABCD e conversar aqui com o professor João Luiz Muzinati. O que é descalculia? Bom, muita gente costuma chamar de descalculia qualquer problema em relação ao aprendizado de matemática. Entretanto, hoje as pesquisas já estão muito afinadas, muito evoluídas, não estão completas, como não poderia nunca ser, mas já temos aí uma bela noção do que seja isso. Descalculia é um distúrbio neuropsicológico que faz com que as pessoas não consigam compreender as formulações, a lógica e o sentido dos cálculos. Para se ter uma ideia, a humanidade desenvolveu a matemática através de uma interação histórica, social, mas também se valendo vamos dizer assim, do instrumental neuropsicológico da maioria das pessoas. Então, o que acontece? Algumas pessoas têm esse esquema neuropsicológico diferente. Então, nada faz sentido, desde os símbolos numéricos até os cálculos. Aí é descalculia. Então. Descalculia. Só que é o seguinte, nós anunciamos que íamos falar do Cavaleiro Negro, vamos falar um pouco de adolescentes e aborrecentes, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco também sobre dislexia, porque é uma área que você atua muito. Inclusive o Café Filosófico, ABC da dislexia. Como é que é? ABC Dislexia é o nosso espaço, né? E nós fazemos um café filosófico. O café filosófico não é necessariamente sobre dislexia. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para o nosso bloco de comerciais e retornamos em seguida. Combinado assim? Tranquilo. E com mais alguns casos, né? Vamos lá. Vamos lá. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Eu decidi começar minha reeducação alimentar quando eu vi uma foto minha de longe e não me reconheci. Eu estava com 93 quilos.
Contador de pontos é uma ferramenta muito importante. Eu não como mais do que eu vejo pela frente, e sim o que meus pontos permitem. Com o contador de exercícios, você pode contabilizar os seus pontos e saber se está fazendo atividade física na medida certa. Na comunidade, cada grama eliminado, eu comento no meu blog. E percebo que eu não estou sozinha. Sempre tem alguém para vibrar junto comigo. Na análise nutricional, você fica sabendo se está consumindo alimentos saudáveis e na quantidade certa. Existe uma Leila antes e uma Leila depois das dietas de saúde. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Retornamos ao terceiro bloco aqui do programa Educação e Mundo Corporativo. Hoje estamos tendo o privilégio, que privilégio, hein? O João Luiz, que está aqui conosco, professor João Luiz, a galera que o conhece aí nos colégios, né? E na universidade também, uma pessoa que tem um ibope danado, o professor João Luiz. E hoje está aqui conversando conosco, estava agora até pouco falando alguns causos e casos aqui no programa Educação e Mundo Corporativo. Agora, professor João Luiz, direto ao assunto. Eu lhe pergunto, dislexia. Nós terminamos o bloco falando sobre a dislexia e falamos... Descalculia, né? Não, sim, falamos da descalculia, sim. E agora eu quero entrar na dislexia. Pois não. O que é dislexia? Porque, é claro, todo mundo ouve falar, mas é importante o telenauta, ele está ciente. Primeira definição. Então, a dislexia é justamente algo parecido, não é a mesma coisa e nem pode se colocar necessariamente como sempre presente junto. Mas a dislexia vai provocar, a diferença é muito importante, não apenas uma dificuldade, um distúrbio, mas a diferença neurológica que faz com que as pessoas não leiam assim como a maioria das pessoas leem. Ou seja, eu dou um texto para uma pessoa que tem o equipamento neurológico igual ao da maioria, igual a daquelas pessoas que desenvolveram a leitura, ele não vai conseguir ler daquela forma. Então, ele não conseguindo ler, terá dificuldades em compreender as coisas, terá dificuldades em ler e escrever, terá dificuldades em, portanto, pensar como a maioria está pensando. O que se faz com o disléxico? Se organiza um tratamento para que ele crie canais para fazer essa leitura de uma outra forma. E essa leitura, em sendo, vamos dizer assim, possível, ele vai ter um trajeto bem próximo do normal em termos de dificuldade, em termos de facilidade. Porém, isso não interfere na inteligência, isso não interfere... O disléxico, ele tem condições de ser muito competente. Ele vai ter que rearranjar a sua vida e a sua forma de trabalho e de relação com a leitura de uma maneira que o seu equipamento neurológico permita. No caso da dislexia, há necessidade de um processo, de uma estratégia específica em termos de inclusão, na sua opinião? Olha, se a gente chamar inclusão a oportunidade desse aluno conseguir se expressar de maneira escrita segundo a sua possibilidade, ou seja, com mais tempo, com, vamos dizer assim, um texto escrito de uma forma que facilite para ele, muitas vezes uma complementação falada para ele ouvir, né?
para que ele mostre que ele faz uma leitura do mundo, das coisas corretamente. Ele simplesmente faz de outro jeito, né? As escolas estão começando a dar mais tempo, até nas universidades. Eu tenho um aluno de universidade que, quando vai fazer prova, por ser disléxico, tem mais tempo de prova que os outros. Explica para mim, professor João Luiz, o café filosófico do ABC da dislexia. Então, ABC Dislexia, nosso espaço, né, nosso cantinho lá de trabalho, de pesquisa, onde a gente recebe alunos e faz consultorias nas escolas. Eu tive a ideia de conversar com as pessoas sobre duas coisas das quais eu gosto muito, que são filosofia e educação. Então, simplesmente conversei com o dono de um restaurante, falei, olha, eu combino com você, na noite X aí, a gente traz um grupo de pessoas que vai jantar e a gente vai discutir filosofia ou educação. O que eu fiz? Chamei, primeiro dia, isso em 2011, fiz aí uma palestra. Depois da palestra, fizemos uma discussão e todo mundo comendo. Ele havia feito um cardápio especial, e aí nós fizemos uma noite muito gostosa. Comecei a repetir isso ficou famoso, foi aparecendo gente que eu nem conhecia e foi dando certo. Isso está tudo no meu canal no YouTube, né? Todos os cafés filosóficos, não a discussão, mas as palestras estão publicadas. Tem quase 40 mil acessos. Felizmente deu certo e a gente vai continuar. Tem até biblioteca municipal, que talvez eu vá fazer em breve café filosófico lá. Por exemplo, em Pinheiros. Agora, professor, fazer cardápio para filósofo deve ser complicado, hein? Professor, eu lhe pergunto o seguinte, professor João Luiz Musinati. E aí, esta molecada que nós falamos, no bom sentido da palavra molecada, esses adolescentes ou aborrecentes, né? Como lidar com eles? Você tem situações as mais diversas possíveis, né, no seu dia a dia como professor. E aí, como é que faz entre o adolescente e o aborrecente? De vez em quando, precisa usar uma estratégia um pouco mais sutil ou não tão sutil? Como é que é isso? Não, o que a gente procura fazer é, obviamente, mostrar que nós estamos ali não para puni-los, testá-los, reprimi-los, mas para ajudá-los, para, vamos dizer assim, sermos seus cúmplices nisso, nessa tarefa de conhecer o mundo, de tirar realmente do mundo alguma coisa melhor e mostrar para eles que a dificuldade faz parte dos empreendimentos humanos e nós estamos ali para ajudá-los. Agora, eles nos veem, né, de uma forma sempre muito especial, né? Como a gente falou agora há pouco, eles nos veem como mitos, pessoas. E é engraçado como eles marcam, né? A gente marca na vida deles, né? E quando precisa ser mais incisivo, tem aquela história do estatuto, como é que é? Do menor? Então, nós temos aí um amigo, né, uma pessoa muito, muito querida. Famoso, né? É um físico famoso, que eu levava sempre para conversar com os meus alunos. E um sujeito já muito experiente, 30, 40 anos de escola. E eu lembro que estávamos numa palestra com alunos de ensino médio e sempre tem aquele que, sei lá, ele resolveu conquistar a menina do lado lá, sendo irreverente, sei lá. Ele começou a atazanar o professor numa das suas palestras. Eu achei muito interessante que lá pelas tantas o professor olhou para ele e falou assim, eu vou te dar duas notícias, não sei se você vai entendê-las, mas o estatuto Existem o Estatuto do Adolescente e o Estatuto da Terceira Idade ou da Melhor Idade, eu não lembro exatamente como é. O Estatuto do Adolescente para crianças até 18 anos e o Estatuto da Melhor Idade para quem está acima de 60 e alguns anos. Aí. Ele falou assim, essa é uma informação. A segunda informação que eu vou te dar é que o Estatuto da Maior Idade ou da Melhor Idade prevalece sobre o do adolescente. Você entendeu o que eu estou dizendo? Acho que não, então eu vou te explicar. É que se eu te quebrar a cara agora, não vai acontecer nada comigo, porque o meu estatuto prevalece sobre o seu, então fique quietinho. O menino ficou calado e a turma olhou para a cara dele e falou, olha, é melhor você não usar mais esse tipo de brincadeira para chamar a atenção. Use uma coisa mais inteligente. Fique esperto, né? Fique esperto. Professor João Luiz Musinati, hoje em dia, os nossos jovens, essa garotada toda que nós estamos conversando agora,
Lembre-se que nós estamos conversando aqui entre o útil e o belo, né? Está sendo aqui, estamos uma trajetória entre o útil e o belo. Veja, um detalhe importante, né? Outro dia um amigo dizendo o seguinte, que chegou em casa, um computador lá para o menino dele, entrega o computador e tem o quê? O manual de instruções. O moleque joga o manual fora aqui, liga o computador e sai, como diria antigamente, fuçando em tudo. E aquela história vai na tentativa e erro para fazer funcionar tudo. E o amigo falou assim, ó, professor, acredite, no final ele fez funcionar tudo, na base da tentativa e erro, sem olhar manual. Professor João Luiz Musinati, o que tem de bom nesse cenário e quais são os eventuais riscos? Nós estamos vendo aí uma geração fazendo coisas que a gente não esperava que fizessem. Nós também estamos vendo crianças, adolescentes, trilhando o caminho do conhecimento de uma maneira que a gente não havia previsto. Eles não estão seguindo necessariamente as nossas formas de aprender e ensinar para se apropriar de alguma coisa. Até outro dia eu vi uma cena deram uma revista para um bebezinho abrir, uma criança bem pequenininha, ao invés dele fazer assim com a página, ele começou a fazer assim com o dedo, né? Para tentar abrir. O que acontece é o seguinte, uma coisa boa que está acontecendo, eles estão criando caminhos, mecanismos novos para aprender. Aquela história da autonomia, de ser sujeito do conhecimento, de certa forma está acontecendo. Você dá alguma coisa sem manual, ele vai lá e dá um jeito de aprender. Isso é muito bom. O que eu vejo de, não ruim, mas perigoso, nós não estamos nos dando conta, nós que somos educadores e que estamos vendo a educação da forma pela qual nós fomos educados, nós não estamos nos apropriando do que está acontecendo no momento e talvez não estejamos preparados para o desencadear disso tudo. O que isso vai causar lá na frente? Talvez a gente não esteja aceitando que isso existe, querendo viver num mundo mais antigo e talvez sendo reféns do que possa vir a acontecer. Tá? E professor João Luiz, e você como um professor, né, que transita no ensino médio e no superior, né, nas universidades, sabe muito bem que esse relacionamento, a gente costuma dizer aqui, como eu leciono em universidade também, o centro universitário, nós costumamos dizer que são jovens de todas as idades. Sim. E um detalhe mais importante, aluno é aluno em qualquer lugar do mundo. Sim, sim. Inclusive, deixar claro, é o melhor cliente do mundo, professor João Luiz. Sim. Aluno paga por um serviço e torce ou comemora quando ele não é entregue. Exatamente. O professor não chegou à famosa frase, podemos ir embora? Falando nisso, professor João Luiz Musinati, você é muito conhecido. Nós, no início aqui, falamos, os alunos até o conhecem como Caetano Veloso, mas o professor João Luiz, dissemos aqui todas as suas atividades, a sua polivalência, né, no mundo profissional. E você, de vez em quando, o aluno encontra com você por aí, né? Eu acho curioso esse negócio, né? Porque vou pegar o meu caso, eu dei aula já para N pessoas através dos diversos anos no ensino superior. De repente, você está no shopping, em qualquer lugar, a pessoa chega em você, te olha assim, você lembra de mim? Eu, professor, costumo reagir assim, eu lembro de mim, mas quem é mim, né? Eu quero saber, porque para me localizar. Eu lhe pergunto, e você aí no seu dia a dia, como é que é o teu relacionamento em público aí no dia a dia? Tem a história do cavaleiro, como é que é? O Cavaleiro Negro. Eu sou, como existem professores assistindo a gente agora, eu tenho certeza que existe, devem todos ter aí uma lembrança de um dia que encontrou um aluno em outro país. Comigo aconteceu uma coisa muito interessante, muito engraçada, né? Na hora foi meio trágica. Eu estava correndo na USP, estava fazendo um Cooper de manhã e cheguei numa rua enorme, longa, e passou por mim um sujeito de uns 2 metros de altura, todo negro, com um capacete negro, com uma máscara negra, provavelmente para proteger do vento, etc. E passou bem pertinho de mim, e eu fui olhando do lado, ele foi diminuindo a velocidade da bicicleta. Eu falei, ai, o que vai acontecer? Ele me mirou várias vezes, a tensão aumentou. O que aconteceu? Ele parou a bicicleta. Eu já fiquei um pouquinho mais tenso. Ele se voltou contra mim e veio na minha direção. Eu falei, pronto, agora o Cavaleiro Negro vai pensar que eu sou um dragão, né? Ele falou, professor, você não está me reconhecendo?
Eu falei, gostaria muito de reconhecê-lo, mas não estou reconhecendo. Aí, claro, ele tirou a máscara e era um aluno que eu me lembrava muito bem, né? Estava muito grande, mas eu me lembrava bem da sua fisionomia. O senhor agora se lembra de mim? Eu falei, sim, eu me lembro. Ele falou, e eu não me esqueço de uma frase, um homem nunca entrará 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez será um novo homem em novas águas. Lembra, professor? Heráclito. Quer dizer, Nossa! Na hora eu não me lembrava exatamente disto, mas foi interessante que alguma coisa que eu falei para esse sujeito num determinado momento da sua vida foi marcante. Isso é muito bom. E muitas vezes a gente é surpreendido com coisas desse tipo que acho que talvez nenhuma profissão proporcione isso para um cidadão, né? Professor, tomamos um café legal aqui, né? Podemos? Um café filosófico, né? Café filosófico. Foi bom, hein? Foi bom. E você convida todos aqueles que quiserem não apenas ser seus seguidores, mas no dia a dia bater esse papo. Como é que faz aí para interagir com você? Bom, o que eu tenho em termos de endereço... Endereço, por favor. Então, nós somos o ABC Dislexia. O nosso site é www.abcdislexia.com.br e nós temos aí também uma página no YouTube. A página do YouTube, basta escrever o meu sobrenome, Musinati, e lá estão as edições dos cafés filosóficos, tem também comentários sobre palhinhas dos nossos cursos, né? E as pessoas normalmente fazem comentários, a gente vai analisando e vai respondendo. Professor, entre um café filosófico e outro, entre um caso e outro, acredite, nós chegamos ao término aqui do nosso programa, Educação em Mundo Corporativo. Lhe agradeço. Muito obrigado. Certeza que o telenauta curtiu muito tudo isto, importante, e possam interagir com o professor João Luiz Musinati nos próximos dias. Lembrando que o programa depois ficará disponível no site da TV ABCD e você poderá acessar este programa, inclusive para poder socializá-lo. Nós agradecemos a todos os telenautas, certamente temos que agradecer o imprescindível apoio técnico da equipe aqui da TV ABCD, a sempre jovial e competente equipe técnica da TV ABCD, e na próxima sexta-feira estaremos novamente aqui ao vivo com o programa Educação em Mundo Corporativo. Obrigado a todos, um forte abraço, obrigado, professor João Luiz. Eu que agradeço.